Dado que não esqueceu a sua espada em casa, que é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Eu gostaria que você abrisse uma vez mais durante esse culto no Evangelho de São João, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Os que forem encontrando, vai dizendo aleluias, glória a Deus, para esse culto ficar mais bonito, mais animado. Eu costumo dizer que tem um barulho que não atrapalha o pregador a pregar, que é o barulho santo de aleluias e glória a Deus. O barulho que atrapalha são as conversas paralelas, mas eu acredito que todo mundo quer ser abençoado hoje e vai ficar ligado na palavra de Deus. Diz o texto, no capítulo 5, no verso 1 do livro de João: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subindo a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Quando o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois de movimentar-se a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E era aquele dia um sábado. Feche os teus olhos e não a tua Bíblia. Coloque-a sobre o seu assento, porque você vai precisar dela durante a ministração. Eu gostaria que você curvasse uma vez mais a tua cabeça, e nesta oração eu quero incluir, por que não dizer já, os meus colegas de ministério, Leonardo, Alhara, que está estudando no seminário nos Estados Unidos, estão aqui conosco de férias, mas semana que vem eles já estão voltando ao seminário. Eu gostaria que durante esse período que nós estivermos orando, você apresentasse a vida deles, para que o Senhor os levante, os capacite, porque a seara está pronta, mas são pouco os ceifeiros. Amém. Papai, nós oramos mais uma vez nesta manhã. Eu não quero invalidar as orações dos meus colegas que aqui já foram feitas, mas quero orar mais uma vez somando força, porque eu sei que os céus estão abertos sobre este lugar, que os teus ouvidos não estão tapados para que não possas ouvir, e muito menos as tuas mãos encolhidas para que não possas salvar. Eu quero lhe fazer 3 pedidos: que hoje haja cura, salvação e libertação. Eu não posso falhar.
no meu papel de abençoar este povo, de abençoar estas pessoas, de abençoar a tua igreja, aqueles que foram escolhidos a dedos por ti. Eu não sou o dono da bênção. Quem abençoa é o Senhor. Sou apenas o canal. Usa-me, Senhor, para abençoar estas pessoas que aqui estão. Eu quero aqui desautorizar todo espírito maligno que acha que tem direito a alguma pessoa, que está prendendo, amarrando, segurando. Que não tem lugar para ti, Satanás. Tu não és bem-vindo nesta reunião. Por isso eu quero te ordenar: saia deste lugar, para que a palavra de Deus seja ministrada e que ela entre nos ouvidos e desça ao coração, produzindo frutos e frutos com abundância na vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente nesta manhã. Em o nome de Jesus eu oro. Oh, glória a Deus. Se assente aí fazendo um barulho santo de aleluias e glória a Deus. O texto lido por mim, o texto lido por você, o texto lido por nós, relata uma história de um lugar que está repleto de mistérios. A Bíblia diz no capítulo de número 5 que havia uma festa dos judeus, e Jesus então, sabendo disso, sobe para a cidade de Jerusalém. Jesus era alguém que gostava de festa. Jesus era alguém que gostava de risos. Jesus era alguém que gostava e ainda gosta de estar no meio do povo, daqueles que são seus. O texto não relata, mas eu acredito que o motivo de Jesus ter subido para a cidade de Jerusalém não foi a festa, apesar dele gostar de festa. Eu acredito que o motivo de Jesus ter se deslocado do lugar que estava e ter vindo até Jerusalém é que havia próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Aqui estava o tanque, em volta tinha 5 alpendres construídos. Quantos alpendres eu disse? 5 alpendres foram construídos para que o povo que ali estava, para que a multidão que ali estava não ficasse ao tempo descoberto, desprotegido. A multidão que compunha aquele lugar, que enchia as 5 alpendres do tanque de Betesda, não era uma multidão qualquer. Era uma multidão que era composta de cegos, diga comigo, cegos, coxos, paralíticos, pessoas que estavam enfermas, que estavam esperando o movimentar das águas. Aleluias. Eu não sei você, mas eu estou aqui doido no bom sentido da palavra, para que o anjo enviado por Deus movimente as águas deste culto, a fim que muitos aqui sejam abençoados. A Bíblia diz então, e não se sabe de em quanto tempo Deus enviava um anjo, e o anjo tinha a responsabilidade de movimentar as águas daquele tanque. Eu não sei se o anjo descia uma vez por dia,
Eu não sei se o anjo descia uma vez ou duas por semana. Eu não sei se o anjo descia para movimentar as águas uma vez por mês. A Bíblia não fala se era uma vez por ano. O que o texto diz é que Deus dava ordem a um anjo a fim que ele descesse e movimentasse as águas do tanque de Betesda, a fim de que aqueles que estavam enfermos fossem curados. Imagine vocês, no contexto desta história, uma multidão de cegos, de coxos e paralíticos. Alguns estavam ali por pouco tempo, mas outros estavam esperando a sua cura, como é o exemplo do paralítico de Betesda, citado na palavra de Deus. O texto diz que este homem jazia, sofria, padecia desta enfermidade por 38 anos. Quantos anos eu disse? 38 anos. Este homem se encontrava com uma enfermidade de paralisia. Todos os dias ele dependia do favor de alguém para levá-lo e buscá-lo daquele lugar. Eu fico imaginando o sofrimento, a angústia daquele paralítico que ali estava, esperando ser curado, depois que as águas fossem movimentadas. Não bastava apenas o anjo descer, não bastava apenas ele movimentar as águas, mas era preciso que depois que ele descesse e movimentasse as águas, o primeiro que estivesse ali é que seria curado. Imagine se você, no meio desta multidão, perecendo com uma enfermidade, talvez para a morte, agora o anjo vindo, descendo, movimentando as águas, e aquela multidão descendo ao mesmo tempo, com a esperança de ser curado por aquelas águas. Eu imagino a guerra que não era ali pela cura, né, Cláudio? Imagina um cego tendo que descer as escadas daquele lugar para ir até o tanque. Irmão, eu fico imaginando ele, que era cego, mas não era mudo, dizendo: alguém pode me ajudar a entrar no tanque a fim que eu seja curado? Todo mundo ali estava com necessidade. A Bíblia diz que esse paralítico, que não podia andar, locomover-se, estava também à espera do seu milagre. Eu quero dizer para você nesta manhã, se você está esperando o teu milagre e ele ainda não chegou, fique tranquila, fique tranquilo, porque o milagre virá na tua vida. Ninguém aqui vai ficar decepcionado. Talvez você está esperando o anjo, talvez você está esperando o mover das águas, mas hoje, nos nossos dias, o próprio Jesus está em nosso meio, aleluias, para curar as tuas enfermidades, para salvar aquele que está perdido, para libertar aquele que está curado. Se você acredita nisso, eu quero lhe convidar a levantar as tuas mãos e dizer: glória a Deus, aleluias. A Bíblia diz então no versículo de número 5, como eu já disse, havia ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus se aproxima daquele lugar. Jesus se aproxima daquele tanque. E no versículo de número 6 diz: e vendo este deitado, sabendo que estava num estado
havia muito tempo e faz uma pergunta que, ao meu ponto de vista, era óbvia. Jesus se aproxima do paralítico e lhe faz uma pergunta. Quem pode me ajudar a pregar, dizendo que pergunta foi essa feita por Jesus? Olha aí no texto. Tá fraco, irmão. Oh, glória a Deus, eu quero mais gente participando desta reunião. O que foi que Jesus perguntou para aquele paralítico? Queres ficar são? Do meu ponto de vista, eu repito, Jesus faz uma pergunta que aparentemente, aos meus olhos, parece uma pergunta um tanto quanto esquisita. Eu fico imaginando a reação daquele paralítico quando Jesus pergunta se ele queria ficar são. Talvez o paralítico não respondeu, mas perguntou: não, eu estou aqui porque não tenho o que fazer. Não, eu estou aqui na companhia dos meus amigos cegos, mudos e surdos, porque eu gosto de estar aqui. A resposta daquele paralítico era óbvia, mas quando Jesus pergunta para aquele homem se ele queria ficar são, Jesus está ensinando para mim e para você uma grande lição. Me pergunte que lição é esta. Com mais força, irmão, me pergunte que lição é esta. Jesus, ele está muito mais interessado na tua salvação do que em qualquer outra coisa. Eu acho que você não entendeu o que eu disse. Jesus, quando pergunta o paralítico se ele queria ficar são, apesar de Jesus não precisar perguntar coisa alguma, porque pela sua onisciência já era sabido da parte dele. Aquele homem, mesmo sem Jesus nunca ter visto, já era conhecido do próprio Jesus. Jesus já sabia que ele era paralítico. Jesus já sabia quantos anos ele tinha. Jesus já sabia que ele precisava ser levado, colocado, e depois precisavam buscá-lo. Mas Jesus insiste nesta pergunta, porque melhor do que uma cura física é a salvação. O texto diz que é melhor entrar nos céus faltando um olho, é melhor entrar nos céus faltando uma mão, um braço, uma perna, do que ter todos os membros, ser perfeito e ir para o inferno. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Jesus. A reação daquele homem paralítico, que não tem o seu nome citado aqui, Jesus lhe faz uma pergunta: queres ficar são? A resposta era simples. Ele devia responder sim ou não. Logicamente que ele queria. Mas então no versículo de número 7 ele começa a narrar a sua história. E começa a dizer: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que Jesus estava perguntando para ele não era isso. E eu quero dizer para você: para de ficar jogando a culpa dos seus problemas em outras pessoas. Para de culpar fulano, para de culpar ciclano. Hoje é o dia de reconhecer os teus pecados, arrepender-se dele e dizer: Senhor, o que eu mais quero é ser curado, tocado e alcançado por ti. Versículo de número 8. Jesus então lhe responde, depois de ter ouvido a resposta da sua pergunta, contrariamente àquilo que ele esperava. Jesus então
diz para ele: é mais do que um pedido. Diga, é mais do que um pedido. É uma ordem. Jesus olha para aquele homem, condenado por tudo e por todos. Nada e nem ninguém podia dar jeito na enfermidade daquele homem paralítico. Mas quem estava ali não era o anjo que ia balançar as águas. Quem estava ali era a própria cura, chamada Jesus de Nazaré. Aleluias! Então Jesus lhe dá uma ordem. Ou melhor dizendo, Jesus dá 3 ordens. Olha aí na palavra de Deus. A primeira ordem que Jesus lhe dá é a seguinte, versículo 8 do capítulo de número 5. Jesus então disse-lhe, ordena-lhe, levanta-te. É a primeira ordem que Jesus deu àquele homem, e está dizendo para você a mesma coisa. Chegou o tempo para mim se levantar. Chegou o tempo de você se levantar. Chegou o tempo da igreja de Jesus Cristo se levantar. O teu lugar não é prostrado como um coitado ou uma coitada. O teu lugar é de pé, assumindo aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu já disse isso aqui e vou repetir para que você entenda que você é a resposta de Deus para esta nação chamada Bélgica. Faça dedo de profeta aí em nome de Jesus. Tu vai profetizar na vida daquele que está à sua direita, à sua esquerda, e com muita autoridade vinda dos céus, você vai profetizar sobre ele se for homem, sobre ela se for mulher, dizendo: levanta-te, escolhido de Deus, levanta-te, põe de pé, não se prostre diante dos desafios, não se prostre diante das ameaças, não se prostre diante das dificuldades. É tempo do povo de Deus se levantar, se colocar de pé, viver a dependência do Espírito. Levanta-te, levanta-te. A segunda ordem de Jesus fica clara. Depois que ele se levantou, irmão, porque quando Jesus fala, se Jesus falar aqui hoje, eu creio que ele já está falando aqui nesse púlpito. Se Jesus falar alguma coisa ao meu e ao teu respeito, se lá do alto céus ele bateu o martelo e decretar sobre a minha vida e sobre a tua vida a bênção que você veio buscar aqui hoje, não tem inferno, não tem demônio, não tem nada que pode impedir, muito menos segurar aquilo que Deus tem para a tua vida. Quando Jesus fala, levanta, é porque ele ia levantar. Aleluia. Se Deus está dizendo que vai te abençoar, é porque ele vai te abençoar. Se Deus está dizendo que ele vai prover, é porque ele vai prover. Se Deus está te dizendo que ele vai te usar na obra dele, é porque ele vai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Segunda ordem, Jesus diz, depois que ele se levantou: toma a tua cama. Aleluia, tem um mistério aqui. Toma a tua cama. Oh, aleluia. Porque é que depois de 38 anos, este homem ainda devia estar preso à sua cama. Na realidade, era uma maca aonde ele era carregado, aonde ele vivia sobre ela. Agora ele se coloca de pé e Jesus lhe dá uma segunda ordem dizendo: toma a tua cama. Mas por que, pastor, que ele tem agora que ficar com a cama? Ele já sofreu tanto em cima dela, não é o tempo de jogá-la no lixo, desfazê-la dela. Não, Jesus está mandando tomá-la. Em outras interpretações, e a que eu mais gosto, Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.
O que eu aprendo aqui com a segunda ordem de Jesus, em tomar a sua cama. Vai para a tua casa, coloca a tua cama encostada numa parede. Aleluias. Oh, glória a Deus. Me pergunte por que ele devia fazer isso. Só se você estiver um pouco mais animado eu respondo. Aleluias. Me pergunte por quê. Por causa de duas coisas. A primeira delas é para que esse moço nunca se esqueça de quem ele era antes de se encontrar com o Senhor da cura. Aleluias. Todas as vezes que ele olhasse para aquela cama, ele ia se lembrar do milagre que Jesus fez na vida dele. Oh, glória a Deus. Porque muitas vezes eu e você, nós somos tendenciosos a esquecer tudo aquilo que ele já fez nas nossas vidas. Oh, aleluias. E eu quero aqui animá-lo, irmão. Vai levantando a mão para o alto, vai dando glória a Deus, vai falando aleluias. Olha para o histórico de Deus. Se ele não falhou no passado, ele também não falhará no presente. Se ele não falhou no presente, vai dando glória a Deus. Significa que o teu futuro já está garantido. Aleluias. Ele não vai faltar. Segundo motivo para Jesus ter ordená-lo, para que ele levasse a sua cama. O primeiro eu disse é que para que ele olhasse para a cama e não se esquecesse do que Jesus havia feito por ele. Segundo motivo, olha para a cama. Aleluias. E olha para ela dizendo: o meu passado não me condena mais. O que conta é daqui para frente. Aleluias. A cama é apenas uma lembrança para eu não me esquecer que se ele não fizer, não será feito. Se ele não me abençoar, não serei abençoado. Se ele não me salvar, eu não serei salvo. Então ele coloca a cama ali naquele lugar para que ele lembre também que o passado dele não trouxesse mais condenação. Tem gente que vive com este fantasma, que insiste em assombrá-lo. O teu passado, quando você confiou nas mãos de Jesus e o aceitou como o único e suficiente Salvador da tua vida, foi apagado, não por uma borracha de látex, mas com uma borracha com sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. O teu passado não te condena mais. O que conta é depois que você teve um encontro com ele. A terceira ordem de Jesus, no mesmo versículo de número 8, Jesus disse-lhe, ordena-lhe. A primeira ordem foi o quê? Levanta-te. Oh, glória a Deus. A segunda ordem foi o quê? Toma a tua cama. E a terceira ordem foi o que, irmãos? Anda. Oh, aleluias, o que tem de gente parado. Oh, aleluias, o que tem de gente parado, que não está produzindo nada na casa de Deus, que não está fazendo nada para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje tu vai levantar, tu vai tomar a tua cama e você vai andar. E talvez você está igual esse paralítico dizendo: olha, eu não tenho homem algum que me ajuda. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Mesmo que se não tivesse alguém para lhe ajudar,
Ele viria pessoalmente e estenderia as mãos para você. O diabo quer colocar na minha e na tua mente que nós estamos sozinhos, longe de tudo, distante de todos aqueles que nos amam e que nós também amamos. Essa é uma mentira de Satanás. Nós não estamos sozinhos. Talvez você está buscando uma desculpa para dizer: eu parei por causa de pedras de tropeços. Isso é uma mera desculpa. Talvez você está dizendo: eu parei de andar porque eu embaracei os meus pés com algumas situações na igreja. Talvez você embaraçou mesmo os teus pés, mas hoje Ele está aqui para desatar este nó, para arrancar dos teus pés toda amarração, para tirar do teu caminho toda pedra de tropeço, porque você precisa andar e permanecer neste caminho que é único. Diga para o irmão que está do seu lado: levanta, toma a tua cama e anda. Aleluias, glória a Deus. No versículo de número 9 diz: logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um dia de todo mundo junto. Aquele dia era sábado. Pela lei de Moisés não podia se trabalhar, não podia curar, não podia fazer nada. Então no versículo de número 10 diz: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. É isso que a religiosidade faz com a espiritualidade e com as verdades de Deus. Aqueles homens religiosos olharam apenas para a cama que aquele homem agora curado, aquele ex-paralítico estava carregando. Eles não olharam para a vida daquele homem que fora curado. Eles não olharam o milagre que Jesus efetuou na vida dele, mas estava olhando para a cama dele e estava dizendo: não te é lícito, você não pode, está proibido. Versículo de número 11: e respondeu-lhes aquele que me curou. Ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disseste: toma a tua cama e ama? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Versículo de número 14, já estou encerrando aqui. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi, anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Depois do grande milagre, aquele homem que não conhecia Jesus passa então a conhecê-lo. Aquele homem, aleluias, o encontra no templo e Jesus dá a ele, faz a ele um alerta, dizendo: não brinque com o pecado. O pecado é coisa séria e tem consequências. Você já está são, mas não peque mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Se levante aí, cutucando a pessoa que está do seu lado. Fiquem de pé, dizendo para ele: não brinque com o pecado. O pecado é coisa séria. Aleluias. Diga para ele com mais autoridade: não brinque com o pecado. O pecado é coisa séria. Aleluias. O pecado
pode causar coisas terríveis na minha e na tua vida, na vida daquele que pecar contra o próprio Deus.